O que o empreendedor faz na feira Tecnoshow comigo? Vamos dar uma analisada nisso? Imagina para você que está pensando em empreender ou para você que tem uma empresa pequena, tá? Então, o que você poderia fazer numa feira da dimensão do Tecnoshow comigo? Eu vou te mostrar no final desse vídeo, tá? E durante o porquê e como você deve ir lá e o que você deve procurar aprender numa feira dessa, tá? A primeira coisa que acontece é você ficar encantado com a dimensão, tá? Essa dimensão, toda dimensão, ela chama bastante atenção. Mas eu convido a você a acompanhar meu raciocínio, tá? E vou te mostrar outros aspectos que eu acho que é mais importante até para você, que também está lá na feira, tá? Também está lá na feira, mas eu acho que esse sim vamos dizer assim, o grande aprendizado que você tem. E quem é que está falando isso para você? Quem está falando isso para você, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, por exemplo, algumas viagens que eu já fiz por conta de gostar. E quando eu recomendo ir lá, eu recomendo não é por palavra, é por exemplo. Vamos lá? Por exemplo, certa vez inclusive eu fiz um trabalho, tá? E eu ganhei uma estadia no seminário da Altec Kentucky, tá? Eu fui com despesa tudo paga por uma consultoria que eu fiz, tá? E eu pedi para que participasse do convênio, desse simpósio, e eu recebi isso como prêmio por um trabalho que eu fiz, tá? Então, é um simpósio internacional, tá? Que foi uma coisa interessante, tá? Participei de uma feira só que ao invés daqui do Tecnoshow, essa aqui ela muda de lugar, tá? Ela muda de lugar, ela fica na região do Cornville, na região do Cinturão Verde, nos Estados Unidos, próximo de Chicago, tá? E ela chama Farm Progress Show, que é uma feira, inclusive é cheia de brasileiros, tá? Eu fui numa missão, tá? Numa missão da FAEG, e eu fiquei sabendo que eles iam pegar e visitar essa feira. Eu achei interessante, tá? E tive a oportunidade de conhecer uma feira também muito grande, tá? Só que ela muda de locais, né? A cada ano. Bem, a oportunidade teve passeio também próximo, né? Pude conhecer Las Vegas. Pois bem, participei de missão na China, em Hong Kong, tá? Na época, pelo estado de Goiás, né? Eu tive uma passagem que me permitiu participar de missão empresarial, tanto na China, em Hong Kong, em Xangai, em Hong Kong e em Pequim. Né? Bem, tive a oportunidade também de fazer uma consultoria, né? De fazer um curso de consultoria no Chile, e uma certa vez eu escutei falando que o Chile era uma região que tinha uma educação muito desenvolvida, e eu tive a oportunidade então de visitar o Chile, de conhecer a Fundação Chile, o trabalho que eles faziam, tá? E para mim, vamos dizer assim, eu não vou dizer que foi surpresa, mas aquilo que a gente ensina em gestão empresarial é o que eles aplicam, os fundamentos, a parte de indicadores, a parte de meta, a parte de gestão, isso foi levado para a educação no Chile, tá? Então, para mim, foi uma validação interessante. Quer dizer, aquilo que a gente aplica para negócio, a gente aplica para educação em qualquer situação, tá? E uma das coisas que lá tem é justamente isso, que ela é sistematizada, ela é toda parametrizada, tem metas, assim como se fosse uma atividade empresarial, tá? Só que ela é humanizada também, tá? E também nas empresas grandes também esse trabalho é feito. Bem, tive a oportunidade de participar de evento na França, tá? Onde eu pude palestrar falando sobre a avicultura brasileira, a sustentabilidade da avicultura brasileira, e conhecer a feira Space, que é uma feira muito grande de animais na França, né? Tive a oportunidade também de participar de missão na Austrália, tá? Pela FAEG inclusive, né? Onde nós fomos conhecer os produtores de cana, tá? Pois bem, essas viagens, todas elas eu acho que estão resumidas nisso aqui, ó.
tem uma parte daquilo que eu estou escrevendo, que eu estou dedicando meu tempo, acho que eu já comentei, tá? Objetivos de aprendizado e crescimento. Aquilo que eu recomendo e que está lá escrito naquilo que daqui uns dias eu vou divulgar é o seguinte: o empreendedor ele tem que participar de evento, curso, feira, tá? Eu estou sugerindo mais de uma vez por mês, tá? É claro que nem sempre você tem uma feira da dimensão que é a Tecnoshow comigo para participar, mas mesmo que seja pequenos eventos, eu estou falando por conta da integração, por conta de você trocar ideia com outras pessoas, o quanto que você pode crescer por conta disso, principalmente pelo aprendizado de outras pessoas, tá? Da mesma forma também, eu coloquei aqui um outro aspecto que é a conversa com um conselheiro confiável. É conversar com pessoas que elas rendem mais do que você. Não sei se vocês já escutaram aquela regra dos 3. A gente deve passar 1/3 da vida com pessoas que sabem menos que a gente. Por quê? Porque é bom ensinar e as pessoas vão gostar de aprender. Então você passa 1/3 da sua vida ensinando quem é menor do que você. Você passa 1/3 da sua vida compartilhando pessoas que é igual a você. E você passa 1/3 da sua vida conversando com alguém que está numa situação de maior evolução do que você. Qual que é a vantagem disso? Quando você conversa com alguém menor, dá até aquele sentimento assim, nossa senhora, né? Você, tipo assim, a gente fica às vezes até meio emocionado, acha que, vamos dizer assim, dá uma situação de bem-estar às vezes, né? Quando conversa com pessoas iguais, aumenta um pouco o nível de conflito, porque existem alguns fatores de comparação. Quando conversa com alguém superior, às vezes dá aquela ideia, nossa senhora, dá até uma certa, eu não sei se a palavra certa é aflição, mas a gente se sente às vezes um pouco menor. Mas isso é muito bom. É muito bom conversar com os 3, por quê? Porque com aquele menorzinho você ensina, com os iguais você compartilha e com o superior você aprende, tá? E o que é uma feira dessa? Uma feira dessa é a oportunidade que você tem lá, apesar de ter aquela dimensão toda. Vocês já imaginaram quantas pessoas que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás ou mais, às vezes não era nada, menos que você, tá? Na verdade eles tinham às vezes um projeto. Agora, você não está vendo isso lá, mas se você chegar lá e conversar com as pessoas que estão lá, você vai ter evidências de que tem alguém por trás daquilo. Alguém que sonhou com aquilo que está lá. Alguém que acreditou e que fez aquilo lá, tipo assim, e que de alguma forma justificou a sua presença ali. Então é esse aprendizado que é importante. Quando eu chegar lá, como é que eu falo? Como é que funciona essa empresa? Ela nasceu aonde? Quem foi que criou? Tá? Quem são os idealizadores? Porque isso é importante para você. Eu diria para você que isso é muito mais importante, porque às vezes, se você vê toda aquela estrutura lá, de repente pode vir aquela sensação, ah não, mas isso aí não é para mim. Não, não preocupa com aquilo lá não. Tem que lembrar o seguinte, eu gosto muito da expressão do Bill Gates, que certa vez perguntaram para ele se ele deixaria a filha dele casar com um pobre. Ele falou que não. E ele explicou por quê. Olha, é o seguinte, acredito que ela não vai casar com pobre. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma cabeça, certo? Ele tem uma cabeça que ele sabe gerar riqueza, embora não tenha dinheiro. Tem outras pessoas que, embora tenha dinheiro, a cabeça não sabe gerar dinheiro. Ao longo do tempo, aquele que tem uma cabeça que sabe gerar dinheiro, ele vai ter dinheiro. E ao longo do tempo, aquele que tem uma cabeça que não sabe gerar dinheiro, ele não vai ter dinheiro. Então eu acredito que a minha filha, se eu conheço bem ela vai escolher alguém que tem uma cabeça que sabe gerar dinheiro, mesmo que às vezes não tenha dinheiro. Interessante a sacada dele, né? Isso serve para você também, tá? É por isso então que eu pego e falo que você deve ir lá, e principalmente eu costumo tirar fotos de coisas que marcam e que me faz refletir, tá? Numa das palestras que eu fui, então, aqui está meio apagado, mas fala o seguinte, ó, planos mudam, valores não. A sua prioridade será sempre a nossa. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que você pode até ter plano, o plano muda, mas valor não. Então, se você tem um valor de perceber o valor das pessoas, de perceber por que elas fizeram, por que elas empreenderam, como é que foi a disciplina, a persistência, como é que foi, o que ela sonhou, você está no caminho correto, tá? Por quê? Porque valor muda, tá? Riqueza muda,
mas tipo assim, os planos mudam, corrigindo até, né? Então é bom gravar vídeo assim porque ele fica natural, né? E a gente tem que fazer as devidas correções. Então planos mudam, mas valor não. Então você vai lá na feira para você aprender valores de pessoas que fizeram a diferença. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.